Então, eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas principalmente bom dia, né? Porque os que entrarem depois, ok. Hoje a gente vai ter uma aula aí muito bacana hoje, que vai ser com o professor Hélio Jove. Pela primeira vez aí a gente está tendo já na Exagros, já introduzindo a questão do ambiental, e a gente está introduzindo da forma como eu sempre pensei. Então, de se ter aí o ambiental na perspectiva de quem pega e trabalha na prática em relação a isso, que é o Hélio Jove. Então, todos esses pontos que a gente tem hoje, inclusive que impactam na constituição da holding, né? Eu conversava ali com o professor Hélio e tem uma questão ali bem interessante que a gente sempre colocava. Deixa eu ver se tem mais algum colega aqui. Não, a maioria já está para começar. Então, tem muitos colegas que sempre colocavam aquilo de... produtor, por exemplo, que tinha na cabeça que até 4 módulos rurais ele não precisava ter reserva ambiental. Então, uma pessoa pegava uma propriedade lá de 1.000 hectares, quebrava, muitas vezes, em 10 matrículas, para pegar esse desobrigar de ter que ter uma reserva ambiental. E aí surgia a questão ali da holding e os pontos que nós tínhamos de não conseguir, muitas vezes, constituir a holding, porque o produtor tinha medo que ia juntar todas aquelas matrículas dele. Então, hoje, todos esses pontos que a gente vai ter aí do ambiental, que eu reputo como muito importantes, a gente vai estar aqui abordando na nossa aula hoje. Deixa eu aqui só ver se está tudo ok. Eu já vou dar aqui a abertura para o professor Hélio Jove, que já está... Deixa eu colocar aqui todos na galeria. Aqui. Perfeito. Aqui. Olá, me ouvi bem? Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês o professor Hélio Jove. Quem ficar até o fim vai escutar aqui um pouco de uma história fantástica, de uma pessoa que, além de pegar e compartilhar muito conhecimento conosco, para mim ele é um exemplo de ser humano, de profissional. É uma pessoa que veio do nada, literalmente. É uma pessoa que nem eu estava brincando com ele, cara, era camelô em Goiânia. E hoje, quem pega e segue os stories dele, é uma pessoa que todo dia, basicamente, está de Burberry, assim, tem um padrão de vida que eu digo, muita gente queria ter. E não é só um padrão de vida, é como a gente bate muito sempre, né? Sucesso na vida é a gente viver aquela vida que a gente sempre sonhou. Então, aquilo de poder pegar e prestar o nosso trabalho, realizar o nosso trabalho aí para pessoas aí como, por exemplo, vou pegar o próprio Leonardo, Amado Batista, poder fazer um trabalho que impacta para muitas pessoas. Eu digo, a Exagro está num desafio muito grande que nem eu pego e reputo, do novo normal, que é como é que a gente vai fazer para adaptar um agro hoje em que o produtor rural ele segue com os mesmos problemas que ele tinha antes, agravados, né? Então, hoje, se o produtor rural está ganhando mais dinheiro, se ele está crescendo, ele está investindo mais, ele está construindo mais pivô, ele está fazendo mais engrenagem na fazenda e ele precisa das nossas soluções. Mas as nossas soluções, elas estão com um pequeno problema que eu começo a enxergar já, que é a perspectiva de como é que eu vou colocar isso para o produtor, né? Num contexto em que a gente não está conseguindo atender. Muitas vezes, a questão da pandemia, a questão do Covid, o filho do produtor tem um filho pequeno, né? O neto e a neta, então não quer receber ninguém na fazenda para não pegar e expor, muitas vezes, aquele filho e aquela filha. O produtor, muitas vezes, está com 75, está com 80 anos, já está num grupo de risco, não se cuidou durante a vida, só trabalhou, então ele está tomando um cuidado muito grande, mas ele está com os problemas na fazenda. Né? Então, o meu sonho, por exemplo, era ter aqui no Rio Grande do Sul uma consultoria que nem a do Hélio faz em Goiás. Então, o grande desafio que a gente tem em 2020, e eu tenho batido muito isso aí no curso de holding rural, como a partir de qualquer lugar, estando em Goiânia, e eu, por exemplo, em Passo Fundo, a gente pode oferecer as nossas soluções em escala e com qualidade. É isso que em um momento em que a gente viveu e vive um momento de um agro muito presencial, né? O produtor rural, ele não gosta de botar máscara, ele quer apertar a mão na pessoa, ele é muito do presencial, mas a gente está vivendo uma virada de chave que as pessoas não estão pegando ainda. Então, dias de campo, por exemplo, que eram realizados só presencialmente,
estão começando a ser feitos por live, né? Produtores rurais, e esse aqui é um curso muito bacana, que ele está com muito produtor rural, ele tá com o Zoom na mão, ele está com o Google Meet na mão, ele tem o WhatsApp Vídeo na mão. Né? Então, hoje, por exemplo, no trabalhista, eu já tenho a possibilidade de uma pessoa que tem uma questão que quer demitir ou contratar um funcionário, ele me manda um WhatsApp e eu já dou uma consultoria para aquela pessoa. Tem lugares, por exemplo, nem todo mundo conhece aí a realidade de Goiás, a gente tem a professora Silvia, que é de Goiânia e mora lá em Rio Verde, é produtora também, que a gente vai pegar Rio Verde, que tem lugares, fazendas que ficam a 50 quilômetros do centro da cidade. E às vezes a pessoa quer uma solução mais instantânea, quer uma consulta, quer um ponto, e talvez esse momento acelere isso. Não só acelere, como possibilite que a gente possa pegar e ter profissionais aí de muita qualidade. No sábado passado, a gente teve o professor Paulo Belli, foi ex-registrador, reitor lá da Universidade Estadual de Tocantins, que domina tudo, as questões aí de matrícula, de registro de imóveis. É uma pessoa também que não se curva aí para essas questões aí complicadas de registro, de corrupção, de funcionários que querem pegar e morder aqui e ali o produtor. O Hélio também vai colocar um pouco isso, de como é que quando a gente tem uma base, a gente tem argumentos e a gente derruba todos esses problemas. Esse aqui é um curso que tem muita gente do Mato Grosso, né? E o Mato Grosso a gente sabe que é complicado nisso, né? Então, como é que é importante? Então, eu queria, agradecer aqui com o professor Hélio. Eu digo que, literalmente, a gente está vivendo um momento muito ímpar. Eu tenho convidado todos os colegas do agro a entrar na nossa causa de defesa do produtor rural. Ele precisa muito da gente. Muito, como nunca antes ele precisou. E o nosso grande desafio é esse. Como é que a gente vai pegar e oferecer as nossas soluções de profissionais de muita qualidade, não tendo só esse privilégio, né? Nossa, só o Goiás pode ter o Hélio Jove. Eu gostaria que mais que o Goiás tivesse o Hélio Jove. Então, essa perspectiva prática, entender que a gente tem que começar a oferecer soluções integrais na fazenda. Então, a Exagro sempre teve essa batida de, depois o professor Hélio Jove vai colocar o contato dele e tudo, de conectar pessoas e oportunidades. Tem colegas aqui que são de Sorriso, tem colegas que são do interior do Rio Grande do Sul. Não é porque é do interior que tu não pode ter acesso a um bom profissional que vai prestar uma consultoria para o teu produtor, que pode marcar uma reunião por vídeo, que pode pegar e fazer ali uma análise. E dentro desses pontos aí, como a gente está abordando as questões aí na perspectiva da holding rural, eu já vou deixar depois o Hélio se apresentar, o trabalho que ele desenvolve, para a gente pegar e colocar. Hélio estava colocando para os colegas aqui uns minutinhos antes de entrar, que um dos pontos que a gente tem, eu quando vou constituir a holding rural, eu transfiro as áreas da pessoa física, do produtor, para uma pessoa jurídica. Então, a gente tinha um dispositivo, né? O produtor ficou um pouco perdido com essa questão que a gente teve aí das novas leis ambientais, o STF se manifestou, que era a tal das reservas legais. E muitos produtores, para não ter que constituir uma reserva legal, criaram um falso ou verdadeiro, agora nós vamos ver contigo, mito, que se ele pegasse e tivesse uma propriedade com inferior a 4 modos fiscais, ele não teria que ter reserva legal. E estava tudo ok. Então ele pegava lá, muitos lugares aí, 4 modos fiscais são 100 hectares, pegava uma propriedade de 1.000 hectares e fracionava lá em 10 matrículas. E aí tu vai oferecer a holding para ele e diz, não, eu não quero isso, porque eu vou juntar essas minhas 10 matrículas em uma só, entre aspas, vai estar dentro de uma holding, e eu vou perder esse benefício aí da reserva legal. Então, aí, agradecer e já colocar aí essa primeira questão. Tá certo. Rodrigo, obrigado pelas considerações. Eu quero agradecer demais também você e a Exagro pelo convite. Quero poder contribuir muito aqui com cada um de vocês, com cada produtor especificamente, principalmente. Eu sou o Hélio Jove, diariamente eu ajudo as pessoas no meio ambiente prestando serviço de consultoria ambiental na área industrial, mineral, florestal e no agronegócio. Eu já estou há 17 anos como consultor ambiental, eu já tenho licenciamento ou outorga liberada em 12 estados do Brasil. Como eu domino bastante a legislação ambiental, em seguida eu fiz engenharia ambiental, então eu casei essas duas coisas para estar prestando essa consultoria ambiental de forma mais completa. A empresa Suprema Ambiental que eu criei em março de 2003, hoje ela conta com 30 colaboradores, só engenheiros ambientais nós somos 9, e tem vários outros profissionais, porque no meio ambiente a consultoria ambiental sempre ela funciona de forma multidisciplinar,
Então, eu tenho agrônomos, eu tenho engenheiro civil, eu tenho geólogo, biólogos e vários outros profissionais que, dependendo do tipo de projeto, dependendo do tipo de licenciamento ambiental, principalmente pela atividade em si, aí é que você define quais são os tipos de projetos necessários, quais são os tipos de licenciamento que a gente vai estar requerendo e, principalmente, quais os documentos, e a base disso tudo é através do CAR. Por isso que a gente vai falar sobre o CAR, principalmente, e o nosso tema é a gestão ambiental de alta performance numa fazenda. Então, quero passar os detalhes para vocês, desde o início do Código Florestal e como está funcionando atualmente em alguns estados do Brasil. Bom, um dos pontos que a gente tem mencionado nessa perspectiva, Hélio, a gente tinha colocado aquela questão em relação ao CAR, e se efetivamente existe essa questão de que até 4 modos fiscais a gente não precisaria ter reserva legal, por exemplo. Então, se faz sentido o produtor ele fracionar muitas vezes ali a propriedade dele em 10 partes e depois ele criar esse medo, essa preocupação aí em relação a se eu colocar numa pessoa jurídica aqueles 1.000 hectares meus que eu tinha dividido em 10 partes para evitar minha obrigação de ter uma reserva legal, eu vou perder isso. Por isso eu não quero constituir a holding. Faz sentido isso ou não faz sentido? Não, isso não tem nenhum sentido. Na verdade, criou essa expectativa, foi ainda no projeto de lei, antes da aprovação do CAR. Depois isso foi restrito especificamente. Existe um artigo que fala sobre isso, mas é somente para quem é da agricultura familiar. Então, quem é da agricultura familiar, que vive da terra, que não tem nenhum outro tipo de renda, realmente tem essa questão dos até 4 modos fiscais, mas não é bem assim que não vai ter o CAR. A diferença é que quem vai fazer esse CAR vai ser o governo federal. E o governo federal vai passar isso para os estados e para os municípios. Então, na verdade, o CAR ele foi prorrogado várias vezes, nem sempre foi devido ao produtor rural não ter cumprido o CAR, e sim porque o próprio governo federal não cumpriu o prazo dele de fazer o CAR dessas propriedades que tem até 4 modos fiscais que comprove que é da agricultura familiar. Então, essa situação não existe. Aqui em Goiás tem algumas... Goiás e no Brasil, esse modo fiscal ele é muito... ele varia muito de tamanho. Tem propriedade aqui em Goiás que até 400 hectares ainda está em 4 modos rurais. Então, o pessoal confundiu isso. Isso não tem sentido para quem não é da agricultura familiar. E, além disso, não é que não vai ter o CAR, conforme eu disse, quem vai estar fazendo esse CAR vai ser o poder público. Até é interessante a gente colocar aqui para os colegas, eu compartilhei com eles semana passada, na semana a gente tem que posicionar as datas, foi em torno daquela semana do dia 5 ao dia 12 de julho, que o governo federal agora está criando um sistema novo, inclusive, aí para pegar e fiscalizar e dar mais precisão para a questão do CAR, né? Então, Exatamente. Aqui no Sul a gente fala feito nas coxas, né? Que é aquilo feito de qualquer jeito. Aquele CAR feito de qualquer jeito, ou colocando algumas inconsistências, vai mudar também um pouco. Vai mudar bastante. A experiência na prática que a gente tem aqui, a cada 10 CAR que chega pronto para a gente fazer algum tipo de licenciamento ambiental, 70% está errado. Muitas vezes, isso aí já é uma falha da legislação, que eu penso, porque existe 2 situações que você pode fazer o CAR. Você mesmo, como produtor, ou você contrata um responsável técnico para fazer esse CAR. Então, como tem essa situação que pode ser feita pelo produtor, aí você imagina, nós que somos da área, que tem um conhecimento técnico, conhecimento jurídico também, administrativo, já tem algumas dificuldades de fazer um CAR. Aí você imagina se o produtor, que ele muitas vezes ele não tem a formação de questão geográfica, questão de imagem de satélite, esses detalhes, aí ele poder fazer o CAR. Aí o que os profissionais fazem? Fazem o CAR como se fosse o produtor, coloca lá só o perímetro, muitas vezes, para ter o recibo e o protocolo do CAR, e aí com isso não barra os financiamentos e não barra também os custeios fiscais, os custeios da produção,
mas em pouco prazo esse processo ele é analisado, está todo errado, e hoje um exemplo do estado de Goiás é que tem 172 mil CAR e foi analisado apenas 20 e poucos mil. Então, humanamente impossível analisar o CAR conforme está sendo hoje. Inclusive, a secretária do Meio Ambiente falou num webinar que ela fez esses dias, que demoraria 25 anos para analisar todos os CARs se fosse da forma que fosse hoje. Então, com esse novo sistema do governo federal, vai ser analisado 16 mil propriedades por dia, de forma com inteligência artificial. Isso vai facilitar bastante para o governo federal e eles vão fiscalizar com mais frequência. Eu tive também, há 10 dias, um produtor que, na análise do CAR dele, foi constatado que ele tinha feito um desmatamento depois de 22 de julho de 2008. Então, até essa data, todas as autos de infrações eles foram eximidos da obrigação de pagar as multas e essas situações. Mas, a partir dessa data, os desmatamentos que foram realizados através do CAR vai ser feito por imagem de satélite, nem vai na propriedade, não tem necessidade disso mais. Os órgãos ambientais e a União têm sistemas tecnologia muito avançada para analisar o CAR, e ele recebeu uma multa de R$80 mil porque desmatou uma área sem licenciamento ambiental, e na verdade nem foi ele. Aí aqui é um ponto importante, porque quem fez o desmatamento foi o dono anterior. E aí, a partir do momento que você compra a propriedade, você leva o passivo junto, e ele foi multado em R$80 mil na análise do CAR. Então, a fiscalização do CAR ela vai ser constante para tudo na zona rural hoje. Então, aqui, essa questão do passivo, eu digo, é bem o ponto que a gente tem do nosso curso, né? Eu digo, o enfoque nosso, a nossa defesa, o nosso trabalho se dá muito na perspectiva da continuidade da atividade rural exercida pelo produtor. Então, a gente sempre chega e diz assim, que quando a gente pega e está falando em sucessão, a gente tem uma questão que é a herança e uma questão que é o legado. A herança é tudo aquilo que o produtor deixa de forma externa para os seus filhos, é aquele patrimônio mais visível, e o legado é aquilo que ele deixa dentro dos seus filhos. A gestão ambiental, eu digo que ela consegue trabalhar muito nas duas esferas, né? Como é que ele vai deixar uma herança redonda para os seus filhos, como é que ele vai deixar um legado. E nesse ponto, tem uma questão que quando o produtor ele vai fazer, quando ele falece, e ele não é só, e ele deixa a sua propriedade, ele não está só deixando uma propriedade, uma responsabilidade de se pagar tributos, ele não fez um planejamento sucessório, mas também todo o passivo e tudo que não foi resolvido nas questões ambientais. Então, assim, esse é um curso que ele é assistido tanto por produtores que exploram a atividade rural de forma direta, como produtores que muitas vezes arrendam a sua área rural. Então, antes de a gente entrar nessa questão da pessoa que explora a atividade rural de forma direta, eu já queria levantar uma bola aí de que muitas pessoas têm me perguntado já, algumas pessoas também estão pensando em montar essa holding, não para tocar a atividade, mas para arrendar para um terceiro. E também tem as suas razões, não é? A gente está em lugares aí que estão arrendando, o arrendamento está em 20 sacas por hectare. E mais lá, pago ainda mais um valor, um reforço no milho safrinha. Então, está sendo muito vantajoso. Agora, quando a pessoa arrenda a sua área para um terceiro, e esse terceiro comete alguma infração ambiental nessa área, o produtor, e se ele vier a falecer, os seus filhos também vão ter que pegar e responder por essa obrigação? Isso é muito importante, pessoal. O que acontece no dia a dia, e agora, conforme você disse, a questão do arrendamento para a agricultura está muito, muito grande, a procura muito assim, enorme. Todos os dias chega um contrato para a gente analisar, e aí vem sempre a cláusula falando sobre as questões ambientais. Primeiro, eu queria explicar um detalhe que, para regularizar qualquer tipo de limpeza de pastagem que seja, que é uma dispensa, ou um desmatamento, ele não pode ser feito no nome do arrendatário, ele tem que ser feito no nome do proprietário. Todo tipo de situação que acontecer dentro da propriedade por má gestão das questões ambientais, a responsabilidade é do dono, a responsabilidade é do proprietário. E isso, sem dúvida, conforme eu disse anteriormente, o passivo ambiental de qualquer propriedade na área ambiental,
ela vai para os herdeiros, ela transfere para os herdeiros de forma natural. Isso é unânime, não tem nenhum tipo de questionamento. Então, fazer uma gestão da propriedade, mesmo que ela seja arrendada, e principalmente se for o produtor diretamente que está fazendo essa gestão da produção da propriedade, é muito importante, porque o passivo ambiental ele passa, sim, para os herdeiros de forma automática. Nesse ponto, né, eu tenho a professora Mônica, minha colega nos cursos presenciais da Exagro. Ela, além de advogada, ela é produtora, né, perdeu o pai dela há mais ou menos uns 2 anos, e ela colocou que levou em torno de 6 meses, até o ponto que ela e a irmã, que tocam o legado do pai, conseguissem dormir de forma tranquila. Porque um dos pontos que elas tinham era, todo dia, elas tinham o medo, e aconteceu muito, de surgir uma caixinha de surpresa. Né? Porque o produtor rural, como eu digo, se eu pudesse pegar e colocar uma classificação para o produtor rural, eu colocaria que é solidão. Né? O produtor é uma pessoa que ele é o contador dele, ele é o advogado dele, ele é o engenheiro ambiental dele, ele futebol clube, e aí tu pode pegar o pequeno, o médio, o grande produtor, e ele não compartilha aquilo com as pessoas que estão tocando a atividade. Tá? Quantos produtores, os filhos não falam, o pai nem falou conosco, foi lá e comprou o trator. Né? Foi lá na Tecnoshow da Comigo, 2019 comprou e nem avisou. Então ele vai tocando aquilo, as informações da fazenda não são compartilhadas. Né? E a gente escuta muito que o produtor diz assim, ou meus filhos não querem tocar atividade rural, ou não se esforçam, não se querem se preparar para tocar atividade. E um dos pontos do curso aqui que eu sempre coloco é que o sucessor ele não nasce pronto. A gente tem que, além da pessoa ter a vocação e querer gostar da atividade, ele tem que ir acompanhando aquilo. Mas a gente trabalha com a realidade dos fatos. O Covid também trouxe um fenômeno muito importante, que as pessoas começaram a enxergar o produtor, que ele não é eterno. Um dia ele pode não estar aqui, e muitos produtores estão efetivamente aí, depois ali a pergunta do Nelson, né, na questão da degradação ambiental feita por invasão da MST, que ele não pode estar aqui, e aí tem produtores que falecem. E aí eu queria te colocar, antes dessa questão do Nelson, do filho do produtor, que pega e tem que assumir uma fazenda num contexto que perdeu o pai, que perdeu a mãe. Então, que ele ele até acompanha algumas coisas da fazenda, mas ele não sabe o que vai vir de bomba pela frente. E se no teu trabalho, no dia a dia, se até a própria Suprema oferece também um trabalho, aqui a gente diz que qualquer pessoa pode consultar e ter o seu consultor ambiental, mas se há um trabalho focado para isso, para, por exemplo, ligar para a empresa e fazer uma auditoria, fazer um raio-x, digamos, da fazenda, para ver se está tudo ok na questão ambiental, porque eu digo, é muito mais fácil tu pegar e saber o que está acontecendo do que tu simplesmente vem uma bomba lá e tu não sabe o que colocar. Tem essa possibilidade do filho, do herdeiro do produtor que está assumindo a atividade, para ele pegar e passar um raio-x e ver se não tem nada em aberto. Aqui no Rio Grande do Sul não tem tanto, mas vamos pegar Cristalina, que é uma cidade que tem muito pivô. Por incrível que pareça, os pivôs de Cristalina são feitos numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, Panambi, a Fokken, né? Então a gente tem muito isso, de ele saber se está tudo ok, né? Para ele pegar e pelo menos em relação à questão ambiental ele já está, né? Pelo menos livre disso. Existe 2 casos nessa situação. Essa questão mesmo de o produtor ele vem a falecer, isso aí gera tanta dor de cabeça nas questões ambientais. Eu tenho um exemplo de uma fazenda produtora de leite em Rio Verde, que as filhas perdeu o pai de forma inesperada, ele estava totalmente saudável, deu um infarto e veio a falecer. E ela ligou para mim e falou, Hélio, eu estou com tanto problema, tantas coisas para resolver, e como que está a licença ambiental? Eu imediatamente mandei a licença ambiental para ela no e-mail, e ela me agradeceu porque ela falou o seguinte, é um problema a menos, e me falaram que eu ia ter muito problema se eu não tivesse a licença ambiental. Então, nesse caso, pelo menos o pai dela teve a consciência de estar fazendo esse licenciamento ambiental e está com a fazenda de forma regularizada. Apesar que muitas vezes eu sempre falo nas minhas palestras, nos cursos, e sempre que eu comento alguma coisa no sentido de fiscalização, eu digo que o maior fiscal do meio ambiente são as instituições financeiras, porque quando vai pegar esses custeios, esses financiamentos, se não tiver
com a propriedade legalizada e o licenciamento ambiental em dias, e para isso tem que estar com o CAR regularizado, senão não obtém o licenciamento ambiental, acaba que não consegue os financiamentos. Então, é importante, muito importante essa questão. E eu sempre, o segundo ponto que eu quero falar é que eu não passo nenhum tipo de proposta. A pessoa muitas vezes liga e fala, eu tenho isso aqui para resolver, fica quanto? Quanto que é mais ou menos? Isso não existe. Primeiro, eu tenho que conhecer a propriedade dela. E como que eu conheço a propriedade dela? De forma sem compromisso, a gente sempre faz essa situação. Ela precisa mandar as certidões de interteor do imóvel, o mapa, recibo e protocolo do CAR, os documentos pessoais do proprietário, se for empresa, o CNPJ ou contrato social. Aí sim eu vou analisar a primeira propriedade, eu já desenho um mapa dela com a imagem de satélite para me conhecer. Eu sempre falo que enquanto eu não conheço a propriedade por imagem de satélite, conforme a palma da minha mão, não tem como eu dar um parecer. Qualquer parecer e qualquer orçamento, ele é totalmente precipitado se for passado nesse sentido. Então, a partir do momento que eu conheço a propriedade, aí sim eu tenho condição de estar passando a informação que a pessoa precisa para regularizar. E a gente sempre trabalha na precaução para não gerar qualquer tipo de problema futuro. E agora o novo marco do licenciamento ambiental vai facilitar bastante, que muitas atividades não vai precisar de vistoria. Então, essa questão é muito importante, Rodrigo, analisar para quem está entrando na administração da propriedade, já saber como que está exatamente a sua propriedade. Depois disso, ele tomar as decisões necessárias. Então, nessa ponta que a gente está batendo aqui no curso, em relação à questão do tal do novo normal, né? Então, eu tenho batido. Hoje, uma pessoa, então, que esteja fazendo em qualquer lugar do Brasil, pode mandar esses documentos, que é a certidão da matrícula do imóvel, o protocolo, depois você vai pegar o mapa da propriedade, o recibo e o protocolo do CAR. Tendo esses 3 elementos, ele pode encaminhar para a Suprema ou para qualquer outra consultoria ambiental, que as pessoas escolhem a consultoria que for ao seu gosto, e aí, a partir de um satélite, tu consegue pegar e colocar, dar um diagnóstico para a pessoa. Exatamente. E esse diagnóstico, ele é 100%, porque você não tem mais necessidade. A gente está vivendo essa pandemia e isso vai antecipar muitas situações. Eu já tive processo protocolado 5 horas da tarde, analisado 10 horas da noite. Isso como? Por questões de tecnologia. E da mesma forma, hoje é como é feito a análise por imagem de satélite de uma propriedade. Mandando isso, a gente faz um diagnóstico prévio para depois passar o que precisa estar regularizado. Então, assim, aquilo que eu digo, né, que às vezes é um pouco de um complexo de vira-lata e de coitadismo nosso. A moda no interior, na minha cidade, é terrível, só tem profissionais muito ruins, é melhor nem encaminhar, né? Tem advogado que tem esse fenômeno, ele olha para o lado e não tem para onde fugir mesmo. O cara mora, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul, ainda muito longe. Então, hoje ele tem como, eu digo, consultem um profissional que for da confiança de vocês, que vocês entenderem bem, ele pode pegar e ter uma consultoria padrão, assim, a série A mesmo, à distância. Então, esse que para mim, é um ponto, e com velocidade. Com certeza, não existe esse distanciamento mais. Ontem mesmo eu estava a 20 quilômetros de Minas Gerais. Até quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, nossa, foi tão rápido. Tudo bem, foi de carro, mas hoje com a tecnologia, e-mail, WhatsApp. Outro detalhe importante para comprovar essa agilidade da tecnologia, os órgãos ambientais estão fazendo vistoria de forma remota. Basta ter internet. Se tem internet na fazenda, ou na indústria, ou na mineração, o analista já está com o processo na mão, ele quer ver o projeto, já está lá dentro, ele fala, me mostra tal lugar, vai para o celular em tal lugar. E isso é filmado, coloca no celular, ou coloca no processo, de forma digital, que hoje não tem nem papel mais, a maioria dos processos, e já libera o licenciamento. Então, a tecnologia chegou literalmente e com esse problema que a gente está vivendo, ela antecipou, eu penso, em mais de 10 anos para o particular e mais de 50 anos para o poder público, viu? A gente vai antecipar, eu estou 50 anos, há muitos anos, sim, 50 anos, porque, outro exemplo, você teria que protocolar um documento, se não tivesse com as cópias autenticadas em mãos ou os documentos originais, não protocolava. Agora você manda por e-mail, eles nem conferem que é original.
Então, assim, isso antecipou, a tecnologia chegou e imagem de satélite hoje ela é analisada quase que de minuto em minuto. Os órgãos ambientais já têm sistemas que analisam no mínimo, no máximo, quer dizer, 1 hora ele já tem a propriedade autorizada. Então, dá para fazer essa auditoria totalmente com maior segurança e maior assertividade. Aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas brincavam um pouco, né, que o fiscal do IBAMA, é uma piada isso aí, tá? Se alguém falar que eu disse, não é uma piada. Que se tu tivesse um jacaré ou tivesse um fiscal do IBAMA, era melhor tu matar o fiscal do IBAMA do que o jacaré, porque o fiscal do IBAMA, matar o jacaré era um crime inafiançável, né? Então, assim, ó, agora está mudando um pouco essas questões ambientais aí, mas literalmente as questões ambientais, elas travavam as pessoas. Quem não está muito no dia a dia da fazenda, hoje a gente não tem uma licença, não tem uma outorga, toma ali uma execução, assim, ó, trava tudo, né? As pessoas, assim, ó, se eu tenho uma multa ambiental, aquilo ali eu tenho um procedimento que vai ser praticamente uma execução fiscal, nem certidão negativa de débito eu consigo obter para tomar financiamento e nada. Infelizmente, como eu digo, muitas vezes o produtor ele não busca uma melhoria, ele vai procurar o profissional quando ele toma o ferro, quando ele toma a paulada. E aí que é o que eu digo, né? Um dos pontos que a gente tem, Érico, eu digo que é um drama no Brasil, é o tal das autuações. Então vai lá, o cara tomou uma autuação, e quando a gente está falando em gestão ambiental de alta performance, eu digo, qualquer fazenda hoje que quer ter um padrão série A ou quer focar e crescer cada vez mais, ela tem que ter um bom corpo de profissionais. O produtor tomou uma autuação, tá? Ele está lá no interior do Pará. Ele tem como pegar e encaminhar esse auto de infração, tanto para ti ou para outro profissional, em que possa fazer análise daquele auto de infração para pegar e elaborar uma defesa para ele, por exemplo? Com certeza, inclusive o protocolo é de forma digital, eu não vou mais no órgão ambiental fazer esse protocolo dessa defesa. E aí, quando a gente fala de profissional, tem que ficar bem claro que a gente está explicando uma questão geral, não é para contratar o Hélio, apesar que vocês contratar vai resolver o problema. Na verdade, a gente fala que o produtor rural ele sofre muito com assistência em várias áreas. Essa semana eu tive um caso de um produtor que entrou em contato para mim fazer uma defesa de uma suinicultura. Eu passei a proposta, passei como que funcionava. E aí, quando eu liguei para ele, porque eu sou muito comercial, então eu insisto bastante, até eu ouvi um não certeiro, porque muitas vezes mesmo falando não, eu ainda vou insistir. Esse produtor, pela terceira vez que ele me falou não, eu falei, mas como assim? Daqui 2 dias você tem que fazer o protocolo dessa defesa. Você vai fazer isso como? Eu contratei um advogado e esse advogado já fez a defesa. E ele falou para mim que vai conseguir 90% de desconto. Eu falei para ele, então tá bom. Se ele conseguir para você, eu vou pagar o valor que ele falar para você que ficou. Aí, porque eu expliquei para ele, isso não existe. Essa lei, ela foi prescrita em 2008. 2009, não existe mais questão de 90% de desconto no auto de infração, o máximo é 30%. Então, o produtor ele ainda acreditou no advogado e ele vai ter problemas depois porque não vai conseguir. Então, o advogado certamente já deve ter recebido o valor para fazer isso lá, não sei como que foi, mas com informação totalmente equivocada. Então, assim, voltando sobre a questão, pode estar no interior do Pará, pode estar no Rio Grande do Sul. Eu já fiz licenciamento ambiental em Santa Cruz, aí no Rio Grande do Sul, Rodrigo, eu não fui lá. Eu organizei uma pessoa para fazer o levantamento em loco, um engenheiro ambiental do Rio Grande do Sul. Ele fez esse levantamento fotográfico, porque hoje é obrigatório que as fotos tenham as coordenadas geográficas, o dia e o horário que você tirou essas fotos. Ele me mandou essas fotos, eu passei um questionário, a gente licenciou a empresa, que é a Luiz Dreyfus, em Santa Cruz, aí no Rio Grande do Sul, e eu não tive no Rio Grande do Sul. Então, e o protocolo foi como? Mesmo sendo na prefeitura, foi de forma digital, foi por e-mail, então isso facilita bastante o andamento das situações. Então, a gente vai ter uma aceleração muito grande dos processos administrativos e cada dia com mais tecnologia. Nesse ponto, eu digo, talvez a pandemia ela veio para muitas coisas boas e ela não foi embora ainda, talvez ela não tenha cumprido a missão dela. Tem muita coisa que tem que mudar. E um dos pontos que eu digo, eu nunca tive medo de falar o que acontece na prática, porque realmente a gente tem uma situação de um produtor que ele é hipossuficiente perante um fiscal. O
fiscal, ele tem lá a fé pública, ele passou naquele concurso, e a gente vai ter, o produtor gaúcho é um pouco diferente, às vezes ele pega e bate o pé mesmo e diz, eu não vou pagar isso que estão me pedindo aqui por fora. Isso é uma característica do pessoal do Sul. Paranaense também é assim. Agora, ele pega, muitas vezes não paga aquilo, ele entende que está correto, ele não sabe se está correto muitas vezes ou não, e vão lá e fecha a fazenda da pessoa. Fecha. Então, hoje eu digo, essa questão da pandemia também tem uma questão bacana, porque eu digo até como o pessoal está se preservando um pouco, nem para ir morder, né? Nem para ir pedir um dinheiro por fora, muitas vezes o fiscal vai, né, para pegar e se colocar, para colocar isso do produtor. Agora, eu digo hoje, né, a pessoa, ela tem... Como é que tu vê essa perspectiva que a gente tem estados aí, principalmente quando eu digo o Mato Grosso, eu observo muito isso, assim, o Mato Grosso, meu Deus do céu, para eu explicar no Sul, o que é um intermate, né? É um órgão que eles têm específico lá das terras. É tanto órgão, não é uma generalidade, tá? Mas tem órgãos que são criados, assim, ó, só para vender dificuldade, a pessoa comprar facilidade. Então, eu digo, como é que hoje, eu digo, tanto o produtor quanto o seu filho, que muito dos pontos é que o pai e a mãe, mas basicamente o pai sempre foi ele que lidou com as questões comerciais, com a questão dos fiscais, e o filho chega com uma expressão aqui completamente virgem, ele não sabe, ele herda aquela fazenda, né? Ele não entra num processo de sucessão, e o que ele faz para lidar, principalmente nas questões aí ambientais, quando pega e surge, né? Isso da pessoa exigindo uma coisa que ele não tem a mínima noção. O que acontece muitas vezes é que o produtor, ele acha que está legalizado, às vezes, ele contratou alguém, pagou por isso, ele já acha que está ok. Muitas vezes ele está tudo 100% mesmo, e ele não tem esses documentos em mãos. Então, essa questão da fiscalização vira, a gente fala aqui em Goiás que é como se fosse uma feira. E essa feira, cada vez vai um vendedor diferente. E acaba que entre os vendedores vai o fiscal do meio ambiente, o pessoal da Polícia Ambiental principalmente. E aí, eu conversando com um produtor lá de Cristalina, ele falou, eu não aguento mais receber tanta fiscalização. A gente tem que trabalhar, a gente precisa cumprir aquelas metas e aquilo que a gente programou para o dia, e muitas vezes um fiscal chega aqui, ele fica aqui quase uma hora tomando nosso tempo. Eu comentei com ele, você já pensou em colocar uma placa na frente da sua propriedade com o número dos processos, com a validade da licença e quais atividades estão licenciadas? E eu comentei isso sem qualquer pretensão, e um dia ele me manda um vídeo e falou, Hélio, rapaz, eu quero agradecer. Como que aquele dia que a gente conversou, você me ajudou? Eu estou numa paz, fiscal não entra na minha propriedade mais. Eu fiz a placa, igual você falou, coloquei na porta da propriedade. Eles chegam, já vê o número do processo. Se ele tiver internet na hora, ele já pesquisa se aquilo é verdadeiro, o próprio site do órgão ambiental, porque isso é público, todo licenciamento ambiental é público, qualquer pessoa pode ter acesso. Ele já olha, verifica se é fidedigno aquilo ali e já vai embora e dá paz e deixa o produtor em paz. Então, essa questão da fiscalização, ela é realmente isso que você fala, eles querem vender dificuldade e assustar o produtor, e aí acaba que o IBAMA tirou a competência dele de multar. Hoje o policial ambiental ele não pode multar mais o produtor, e nem ele não pode fazer essa multa, porque era tanta corrupção, tanta pressão em cima do produtor. Eu vou te multar e a multa é de 5 mil a 50 milhões. Aí você fala isso para o produtor, ele desespera, ele perde até, muitas vezes ele perde até a calma ali, o raciocínio, ele vai negociar isso de forma, com uma pressão muito grande, e acabou que o IBAMA tirou essa competência. Então, o que ele pode fazer, o policial ambiental? Se tiver o crime ambiental, ele vai levar o produtor ou o seu gerente para uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência. Aí ali vai iniciar uma investigação. Agora, depois desse exemplo que eu disse que esse produtor fez isso, eu comecei a divulgar isso para alguns produtores e eles me pedem, ele faz a placa para mim, como que é para mim fazer? E eu tenho feito bastante. E eles têm tido muita paz, porque o cara chega, vê o número do processo, conforme eu disse, e vai embora. Inclusive com a ideia, né? Já até a Suprema estava desenvolvendo aquela tecnologia, acho que em breve vai estar,
de na placa ter um QR Code, que a pessoa vai lá, posiciona o celular, e a partir daquele celular já tem toda a informação que tu manda, né, que a pessoa vai abrir, que é um arquivo em PDF, né, que está na própria nuvem ali da Suprema. Então, aqui no Rio Grande do Sul, que eu digo, tá, a gente está tendo muito, o Paraná também, QR Code para tudo. A pessoa foi lá, mirou o celular, olhou aquilo ali, tem um QR Code. Naquele QR Code lá, já pega e acessa um arquivo, a gente vai ter todas as informações ali em relação à questão ambiental. E aí o próprio fiscal ele fica acuado, né, de pegar e se ter isso. Então, eu achei fantástico, né? A gente já, no João Domingos, a gente tem muito isso no escritório, apresentar memoriais já com o QR Code. Então, a gente já tem, inclusive, boa parte também dos laudos, todas as coisas que a gente que se tem também de ter já um resuminho, muitas vezes ali em QR Code, facilita, né, o processo, muitas vezes. Em alguns órgãos ambientais, segue tendo tribunais de recurso, em que a gente pode, por exemplo, fazer uma sustentação. Então, os julgamentos estavam suspensos, as questões ambientais, mas eu tenho acompanhado que praticamente quase 100% do Brasil estão acontecendo julgamentos virtuais. Então, por exemplo, eu faço a parte jurídica e o Hélio, meu parceiro, na parte ambiental, ele pode pegar hoje e fazer uma sustentação ali oral, colocando quais são os pontos que tem que se ter para pegar e derrubar aquela infração de forma virtual, né? Então, a placa, inclusive, com QR Code. Eu digo, não são só as grandes empresas que têm direito a ter mecanismos muito bons. Eu digo, uma fazenda hoje, ela tem que enxergar que ela é uma empresa. É inadmissível que uma pessoa hoje que está faturando 80, 90, 100 milhões de reais, não, QR Code não é para mim. É para quem, então? É para o cursinho de inglês que fica lá em Goiânia? Não, né? O cursinho de inglês está faturando 300 mil reais por ano e está com QR Code. E a fazenda que está com 90 milhões, 100 milhões, não, isso aqui não é para mim. Então, eu digo, a gente tem que olhar assim, cara, é o nosso negócio, sabe? É a história da nossa família. Tem que ter uma noção assim, e ter uma perspectiva, eu digo, tu não precisa esperar acontecer contigo uma desgraça para tu pegar e mudar as coisas. Né? Então, eu digo, tu tem que ter um suporte hoje em que tu sabe que tem a solução. Por isso que eu digo que o nosso papel, de todo mundo que assiste essa aula, é replicar. Né? Olha essa ideia que fantástica para todos que estão assistindo. Coloquem uma placa na fazenda de vocês. Não precisa ser da Suprema, coloquem com as informações. Coloquem no Google como montar um QR Code. O fiscal vai colocar lá e vai abrir o arquivo. Façam isso, vocês não vão ter mais fiscal ambiental tendo esse problema. Rodrigo, é só uma complementação. E agora, com os novos licenciamentos ambientais, que vai ser uma sequência, vai atualizar praticamente todos os estados do Brasil, questão de tempo, vão ter as suas novas leis de licenciamentos ambientais. Em Goiás, desde o dia 26 de dezembro de 2019, essa lei já está em vigência e agora a gente está aguardando o decreto do governador para regulamentar essa lei. O artigo 29, ele diz que agora, antigamente era o projeto, até sair o licenciamento ambiental, sempre precisou dos responsáveis técnicos. Só que agora o monitoramento e a operação, porque muitos processos não vai ter mais vistoria do órgão ambiental. O meu parecer, o meu projeto, ele tem que ser fidedigno, porque ele já vai ter validade como fiscalização. E aí, eles colocaram o artigo 29, que diz que tem que ter o monitoramento e a operação por um responsável técnico. Então, acaba que eu vou ser o fiscal daquela propriedade, entre aspas, porque eu tenho que orientar ele como fazer, e se ele não fizer, eu tenho que comunicar ao órgão, porque senão eu vou ser multado de 1.000 a 10 milhões. E as formas que são feitas hoje, meu exemplo é Goiás, porque eu estou aqui em Goiás, eu tenho 90% dos clientes são Goiás. Esses que a gente faz fora, a maioria das vezes é porque o pessoal gosta tanto do trabalho aqui, que aí pede para a gente fazer fora. Exemplo, a BASF, que eu presto serviço em 4 estados para eles, no Centro de Experimento de Sementes. Então, ele tem que ter esse responsável técnico. E esse responsável técnico, ele vai ser, entre aspas, uma pessoa que vai estar fiscalizando. E se não fizer da forma correta, ele vai ter problema. Só que os termos de compromisso e as condicionantes, elas são tão tranquilas de fazer, as mudanças, elas foram muito benéficas para o produtor, que ele só não faz se não quiser. Aí, se ele não quiser fazer, ele tem que parar com a atividade, ele não vai parar com a atividade. Então, ele precisa cumprir, são situações simples,
para poder cumprir. Quando a gente fala simples, eu sei que não vai, isso tem custo, isso gasta tempo, gasta programação, gasta várias situações, mas faz parte do negócio, não tem como mais produzir sem estar com a legalização que a gente fala que é a sustentabilidade econômica, ambiental e social, elas andam juntas, não tem como separá-las. Não, e nessa ponta eu tenho batido muito isso no curso, para contadores, para advogados, para os próprios produtores, que a partir do momento em que tu contrata um serviço, ou que tu presta um serviço, o produtor contratou, ou a outra pessoa, depois da pessoa, ele prestou um serviço, se ele emitir nota, aquilo é deduzido como despesa da atividade rural. Tá? Então, assim, eu digo, qualquer serviço hoje, eu digo, o produtor rural já tem uma coisa que é automática, ele está caro, não vou fazer, é custo, é despesa. Eu digo, calma, homem, calma, né? Escuta, tu tem que ter uma noção que tu tá precisando de despesa. Hoje, né, nossa semana foi uma semana com muita questão tributária, mas eu digo, da parte do custo de rodo rural, eu digo, cara, o produtor rural é simples, receita menos despesa. O que tu tiver ali é margem de lucro. Ele não consegue mais comprar maquinário aí como comprava antes. Ele está com dificuldade até de comprar o que ele comprava antes. Por quê? Porque não tem mais um monte de vendedor incomodando, enchendo o saco, batendo na porta da fazenda agora com o Covid. Diminuiu muito. Então, as próprias despesas que ele tinha, ele aumentou a margem de lucro dele, mais faturamento. Então, a gente está... A própria colheita do milho e safrinha, que eu trabalho mais, né, mais na questão da agricultura, também tem pecuária, mas teve uma estiagem leve no Cerrado, mas as pessoas estão colhendo bem. Tiveram uma baita colheita ali na safra da soja, venderam Rio Grande do Sul a 110 a saco. Goiás, aí tem lugares que chegaram a bater em 101, 102. Ele não deixou de vender, né? Então, eu digo, tem produtor que tem muita soja armazenada esse ano, não está pensando em vender para não aumentar a receita dele. Eu digo, vende a tua soja, porque ano que vem não vai estar com esse valor, e pega e procura de criar receitas boas. Eu brinco, nas despesas da fazenda é que nem o colesterol. Tem o colesterol bom e o ruim, né? O bom é aquele que não faz mal. O que são as despesas boas? São aquelas que existem, né? Não é aquela nota comprada que ele tem que fazer, aquele maquinário que ele adquire que ele não precisava, que ele está comprando só para pegar e gerar mais despesa, mas aquelas despesas que são reais e que aumentam a qualidade e a performance da fazenda. Porque tem uma economia aqui, que a gente não mensura muitas vezes, que é a economia de paz e tranquilidade. Então as pessoas perguntam assim, qual é a economia que tu vai ter quando tu fizer um planejamento tributário? Vai dar um número exato lá, né? Até com centavos. Mas tem uma economia que é impagável, que é a paz e a segurança de que não vai ter ninguém batendo ali na tua fazenda e tu vai ser pego de surpresa. E aí que eu digo, o que é o papel hoje? Como é que o agro tem que funcionar? Cara, tu tem que ser muito bom que tu já é nas tuas atividades dentro da porteira e passa a bola para quem entende e é de fora. E entenda que todas as pessoas que tu está contratando, elas vão ter a possibilidade de pegar e realizar um serviço e te lançar uma nota que é despesa. Hoje o produtor rural, assim, ele pensa, o que o Hélio falou é interessante, né? O produtor, qualquer pessoa hoje pode pegar e fazer um CAR. Na prerrogativa, não precisa ter uma especificidade técnica. Eu gravei uma live com o Hélio e eu cheguei e disse, olha, uma mulher com 10 anos pode ter filho. O fato da pessoa poder não quer dizer que é o melhor. Não é, ninguém recomenda que uma pessoa com 10 anos tenha filho. Então as pessoas têm que entender um ponto. Não é o fato que tu pode, que tu deve. Porque o poder, né? Eu posso pegar e eu fazer aquilo. Uma das características do produtor rural é tentar fazer o máximo, ele quer sempre ele conseguir fazer o máximo possível das coisas sem depender dos outros. Tanto que um dos dramas que eu enfrento é o produtor vai lá e forma o filho advogado. Então ele acha que está com tudo resolvido na fazenda, né? Qualquer bronca, qualquer bucha que vier jurídica, encaminha no filho. Eu não entendo muito pouco e não faço nada de penal. Se eu fosse filho de produtor e meu irmão pegasse lá, tivesse bebido e batido e fosse lá para a delegacia, eu tivesse que resolver isso aqui, eu digo, meu Deus do céu, né? Meu irmão ia ficar preso. Se algum parente meu tivesse que se aposentar, eu digo, ia morrer trabalhando, porque eu não sou do previdenciário. Eu trabalho com sucessório, trabalho com tributário. Então não é o fato que tu tem um filho formado em direito que tu vai ter uma pessoa que trabalha em todas as áreas. Não é o fato que tu tem uma pessoa que tu tem a possibilidade de poder pegar e regularizar ambientalmente por ti, que tu vai ter que fazer aquilo. Então, ter as pessoas adequadas no ponto certo. E eu digo, a holding rural, que é o nosso tema
eixo do curso, o maior proveito econômico que ela dá para uma pessoa é a paz e a segurança. Paz. Eu digo, quando a gente começa a fazer uma holding, a gente dá paz para as pessoas. Por isso que a gente pegou e trouxe para o curso a questão da gestão ambiental. Aqui, só essa aula de hoje, aqui, qualquer pessoa que pegar e botar uma placa na sua fazenda, isso aqui eu digo, que vai ter os dados ali do processo, tu está conseguindo uma paz que não existe. E junto com isso, se tu quiser pegar e aperfeiçoar e contratar uma consultoria em específico, tu vai lançar uma nota e vai bater aquilo como despesa. Peça a nota, por favor. Porque aí tu vai estar entrando ali na engrenagem. É a paz. O produtor rural, ele parece que se acostumou a estar sempre num contexto de guerra, de bombardeio. Está sempre assim, ó, acordando 4, 5 horas da manhã com o coração palpitante. Ou é porque é uma questão com o banco, ou é o fiscal que ele tem medo que vai chegar. A gente não pode. Porque a gente tem que se focar naquilo que é o problema que é o efetivo. Se vai chover, se não vai chover, a questão da comercialização. E o que a gente pode pegar e gerenciar, né? A gente já está todos que eu digo que entram para esse mundo do agro são um pouco loucos, né? Porque a gente está entrando numa atividade em que a gente tem muitos fatores alheios à nossa vontade para dar certo. Então, uma fazenda é empreender com uma empresa a céu aberto. Mas quanto menos a gente diminuir, a gente tiver menos riscos em que a gente pode pegar e gerenciar, mais a gente vai pegar e estar na frente. Então, eu digo, na minha perspectiva, depois eu passo ali para o Hélio, até para colocar as considerações e contar a história dele, que eu quero muito que ele conte como é que ele pegou e chegou até onde ele está hoje, de camelô até o consultor ambiental referência no Brasil. Digo, pessoal, quanto mais a gente reduzir esses riscos que a gente está exposto e a gente focar naquilo que efetivamente são os nossos problemas, melhor para nós. Porque a gente está acumulando uma série de questões. São questões de brigas internas na família, são questões tributárias, são questões ambientais e, fora isso, todas as questões da fazenda. Aquilo que não estiver no nosso controle, ok, Deus cuida. Né? Tem coisas que eu digo, o que não é nosso está na mão de Deus, mas tem coisas que estão na nossa mão. Não compete a Deus ver a questão do licenciamento ambiental. São outras pessoas que podem pegar e ter aqui essas pontas. Ter esse suporte para ter algo que eu digo que é muito importante, que é paz e segurança. Então, um planejamento sucessório, montar uma holding, é como dar uma nova vida para uma fazenda. Dar uma nova vida para uma fazenda é tu pegar e colocar pontos que antes tu não trabalhava. Eu no tributário, e aqui eu sei que tem muitas pessoas que não são um produtor direto, mas ou são filhos, ou são casados com o produtor, a gente escuta assim, eu faço isso aqui há mais de 30 anos, nunca deu errado. O fato que nunca deu errado não é sinal que não vai dar certo para frente. E a pessoa que é sábia não é aquela que aprende com seus erros. É aquela que pega e vê o que está acontecendo com os outros para pegar e não acontecer consigo. Então eu digo, tu ter essa possibilidade, e muitas vezes eu digo, nossa, falar em ambiental, que é uma coisa que muitas vezes é complicada, que é chata, eu digo, esse é o nosso papel da Exagro. Trazer pontos que as pessoas não olhavam, que não colocavam, e que agora vai ganhar escala. Quem prestou atenção hoje no que a gente falou hoje? Hoje o governo federal, com inteligência artificial, vai ter um mecanismo de fiscalização do CAR, que vai dar uma precisão muito maior. Eu já bati isso na questão do tributário. Um dos elementos que a gente tem para pegar e calcular o ITR é a extensão do produtor. Então, toda aquela exclusão que a gente pegava e fazia de áreas não agriculturáveis, não explorava a atividade, agora a gente vai ter um mecanismo com precisão para ser colocado. Então, a gente não tem mais como pegar e estar contando aí com a sorte. A gente vai ter um robô que vai estar ali, que vai estar colocando aquilo. Não é mais um fiscal ou um secretário. É uma coisa que eu digo também, nós aqui do agro, não tem vergonha de dizer, a gente é muito pró-Bolsonaro, a gente tem são pessoas mais vinculadas com o governo e tudo. Digo, pessoal, isso aqui não é uma decisão do presidente, tá? As pessoas achavam que o presidente ia assumir e que aí ele ia pegar e matar passivo do fundo rural, que ele ia aliviar o produtor nas questões ambientais, nas questões tributárias. Isso aqui, eu brinco com as pessoas, a minha mãe é portuguesa e ela mora no Brasil há 36 anos, mas meus avós são de lá. E o que acontecia? Eu sempre pegava, eu e meu irmão, a gente ia no final do ano passar o Natal e janeiro, fevereiro com meus avós, e a gente vinha sempre para Porto Alegre por meio do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e tinha uma luz vermelha e uma luz verde, em que a gente não tinha essa questão de despachar a mala direto. Então eu voltava de Portugal, imagine isso, um bacalhau, um azeite, um queijo, aquela coisa de português mesmo. E chegava que eu passava aquela mala e eu passava rezando que não aparecesse a tal da luz vermelha, porque eles abriam a mala da pessoa e conferiam o que tinha ali. Depois, as pessoas achavam que aquilo era um robozinho, né? Que a pessoa fazia um sorteio aleatório e aí, conforme o robô colocava,
se saía vermelho ou verde. Depois se descobriu, Hélio, que aquele robozinho não existia, era um pedal que tinha do cara que estava ali fiscalizando. Então, se ele olhasse para a cara da pessoa e suspeitasse, ele pegava e apertava no pedal e vinha a luz vermelha. E se ele achasse que não tinha nada, deixava rolar a luz verde. Eu falo isso para o produtor, porque o produtor acha que o Bolsonaro é isso aí, que ele está sentado ali do outro lado da esteira, em que ele vai pegar e apertar no pedal da luz verde e vai liberar. E aí ele não precisa se preocupar, as questões ambientais não precisam se preocupar. Até foi engraçado, né? O ministro o Ricardo Salles, essa semana, colocou que estão proibidas as queimadas no Brasil. Meu Deus, na Amazônia, né? Chegou até a ficar um pouco engraçado aquilo, sempre foi, né? Não precisa de um decreto presidencial, mas o presidente, digo, a gente tem que parar de acreditar nesses milagres. Ele não tem o poder de simplesmente chegar e te dar uma imunidade de fiscalização ambiental e tributária da fazenda. A gente tem que olhar para isso, né? E passa a bola aí para ele. Exatamente. A gente está vivendo essa facilidade na liberação do licenciamento ambiental, mas não significa afrouxamento. Quer dizer, se você tem seu licenciamento ambiental, você regularizou sua propriedade, ela tem as condicionantes para você cumprir, e você não cumpre dentro do prazo que já está estipulado, que você assinou um documento, fez um compromisso que vai cumprir, aí não tem como, não tem presidente, não tem governador, não tem prefeito que segura, porque ele está ali para gerenciar, mas em nenhum momento eles vão deixar de cumprir a legislação. Então, eu brinco com seriedade, na verdade, que hoje o produtor rural, ele não legaliza e não segue legalizado o seu empreendimento se ele não quiser, porque ele tem várias situações de estar entrando com o processo e estar ficando de forma legal. Aí vão falar, mas o meu processo, o protocolo, ele não sai, tem tantos anos, o negócio não anda e tal. E aí eu falo também, só legaliza aquilo que protocola. E só sai aquilo que protocola e que tem monitoramento, acompanhamento para verificar. Muitas vezes, hoje, com mais raridade acontecer. Mas antes de ser digital, que você protocolava um processo, o papel mesmo, propriamente dito, ele era encaminhado até para o departamento errado. Bastava você ir no órgão ambiental e tinha que ser pessoalmente e falar, esse processo foi para o departamento errado, volta ele, encaminha ele para o local correto. Então, essa questão de forma digital hoje não tem isso mais. Ele é direcionado corretamente para o departamento e vai ser liberado. Então, ficar bem claro, facilidade não significa afrouxamento. Isso tem que ficar claro porque a facilidade de você obter o licenciamento hoje é maior. Ainda tem que melhorar o órgão ambiental? Bastante, muito. Mas, pelo menos hoje, na maioria dos órgãos estaduais, principalmente, o alto escalão, que é aqueles cargos de confiança, desde a secretária e os superintendentes, eles querem ajudar, eles querem fazer o Brasil produzir, eles querem ajudar principalmente o produtor rural, que hoje, mais uma vez, o agronegócio está levando o Brasil para sair de uma crise que é mundial, e eu penso que o Brasil vai sair muito mais forte, muito mais resistente, com mais situações de poder crescer assim, crescer infinitamente devido ao agronegócio, mas o produtor ele tem que ter em mente que, conforme o Rodrigo falou, da porteira para dentro, preocupar com custo, preocupar com colaboradores, preocupar com produção e com venda, esses 4 itens eles vão ter sempre, isso aí não tem como fugir. Mas a questão da porteira para fora, procurar assistências e pessoas que realmente entendem o que está fazendo, que está ali, eu sempre falo que é para ajudar, mas não é para fazer filantropia. O que a gente faz é para ganhar dinheiro, sem dúvida, a gente vive disso aqui. Eu me preparei para isso, então eu tenho condição de dar uma consultoria e um cuidado que a gente toma muito grande é que a gente cobra serviço por complexidade. E se o produtor é grande ou pequeno, isso não faz diferença. O que faz diferença é o tipo de trabalho que vai ser feito. Então, no final das contas, ele vai receber aquele direcionamento e a consultoria que eu provo
que sempre vai ser sustentável e vai ter bastante rendimento nisso. Principalmente quando a gente sai da faculdade, os novatos falam, o produtor investir em licenciamento ambiental, ele tá investindo na sua propriedade. Você colocar isso na cabeça do produtor é muito difícil, mas se você comprovar com números e com o que o Rodrigo falou, paz, a paz não tem preço. Tranquilidade não tem valor, não tem preço. Então, aliás, não tem preço, mas tem valor. Então, isso é muito importante para o produtor fazer, sempre com precaução. E eu repito, facilidade não é afrouxamento. Isso é uma situação bem clara em todos os licenciamentos ambientais no Brasil inteiro. Ele só respondendo ali a pergunta do Nelson, aquela questão em relação à invasão do MST e questões ambientais, alguns pontos, o produtor que responde por isso? Responde, e interessante que o exemplo que eu dei anteriormente do produtor que foi multado pelo CAR, na análise do CAR ele levou uma multa de 80 mil, foi tão preciso que parece que a gente até combinou aí, né, com o Nelson. Porque essa propriedade, ela foi invadida pelo MST, o MST desmatou o pedaço grande dela, ainda, conforme eu disse, do produtor anterior, do proprietário anterior, o atual comprou esse passivo, aí o produtor anterior, ele aproveitou depois que tirou o MST de lá, já tinha desmatado, ele acabou de formar a propriedade de pastagem e colocou gado. Então, a forma que ele agiu, ele respondeu, tanto que levou a multa agora. Mas se ele agir de forma diferente, conforme a legislação pede, como que é isso? Você tem que imediatamente comunicar ao órgão ambiental. O pessoal entrou aqui e tem que criar o máximo de provas possível. É com vídeo, é com foto, é com depoimentos. E formalizar isso com provas. Aí é comunicar ao órgão ambiental. Em seguida, infelizmente, ele vai ter que recuperar essa área, porque a propriedade é dele, mas ele não vai ser multado se ele fizer os procedimentos de comunicar ao órgão ambiental. Agora, a questão de recuperar, ele teria direito de entrar contra o MST para poder recuperar essa área, mas quando que o SMT vai conseguir cumprir esse direito, essa obrigação, na verdade, né? O produtor tem o direito, mas é a obrigação. Será que o MST vai cumprir? Não vai. Então, ele fazendo o procedimento de forma correta, comunicando ao órgão ambiental, o que ele não vai ter vai ser a multa ou algum tipo de embargo. Agora, esse produtor, o que ele fez? Ele aproveitou da situação, acabou de formar a área e automaticamente, na análise do CAR, ele foi multado e esse pedaço está embargado hoje. E colocando agora, eu digo, para que todos saiam muito energizados aqui dessa aula sábado, os que vão assistir agora na sequência, conta para nós, eu digo para todos, como é que a gente tem a pessoa que era camelô em Goiânia e hoje, tipo, quem for aí em Goiânia alguma coisa, mande um direct aí pro Hélio Jove, vão lá dar um pulo lá na Suprema, lá, ou quem não segue ele, siga no Instagram, é @Hélio Jove. Como é que se deu isso? A pessoa que era camelô, que talvez estivesse vendendo os CDs do Leonardo, né? Nossa, do Leonardo não, né? Não, pirata do Leonardo não. De outros cantores, só de gaúcho. E aí hoje ele presta consultoria para o cantor Leonardo, presta consultoria para a Fazenda Talismã, presta consultoria para o Amado Batista. No Sul a gente tem muito isso, né? Todo esse pessoal, Cristiano Araújo, Felipe Araújo, é tudo goiano isso aí, entendeu? Zezé de Camargo e Luciano. Cara, se tu tiver alguma dúvida de algum cantor sertanejo, a dúvida é goiano, né? Esses Bruno e Marrone, tudo de lá, tudo de lá. Como é que se deu esse passo aí? Para que eu digo, nós do agro, a gente fica muito realizado com isso, porque o produtor, as pessoas pensam que as terras caíram da noite para o céu, né? Não é assim. São as pessoas, os latifundiários, os ruralistas, nada, né? São pessoas que vieram do sul, vieram de vários lugares muito pobres e pegaram e com muito trabalho compraram aquelas áreas. Por isso que a gente valoriza muito exemplos aí como Deus, se pudesse compartilhar conosco. Rodrigo, sempre que eu compartilho isso, eu meio que me emociono, porque em 99 e 2000 eu era vendedor ambulante, que a gente fala aqui em Goiânia, camelô também, corria do Rapa, que é a fiscalização da prefeitura. E naquela época eu já tinha um dom de empreender
E eu ficava olhando aquelas lojas e falava, um dia eu vou ter um negócio legalizado. E com a venda desses CDs, eu ganhava mais até, era um salário mínimo por dia, tinha apenas 19 anos, 18 para 19 anos. E teve um momento que, inclusive, falam, eu não tenho como comprovar isso, que foi o Bruno Marrone e o Zezé de Camargo e Luciano, que investiu um dinheiro no governo estadual para poder fazer as fiscalizações da venda desses CDs, e acabou que prenderam esses CDs, e a partir desse momento eu já estava no 5º período de Direito, então eu, na época, tinha e-mail, sem dúvida, mas eu entreguei mais de 60 currículos em vários lugares, vários escritórios de advocacia. Nessa época eu estava na igreja estava namorando com a minha atual esposa, e aí eu fui para a igreja, eu sou evangélico, cristão evangélico, e aí eu dei esses currículos para várias pessoas para me ajudar, e eu consegui um estágio, porque eu estava no 5º período de Direito, no escritório de Direito Trabalhista. E aí eu fui ganhar um salário mínimo por mês e eu ganhava um por dia. Então, eu não fiquei satisfeito com isso. Esse escritório tinha 4 estagiários. Com uma semana, a advogada mandou os outros 3 embora e eu fiquei tomando conta de tudo, fazendo aquelas prévias para as audiências que ela fazia de conciliação, que era um escritório de trabalhista que representava o sindicato dos funcionários do supermercado. Então, tem aquela questão do piso salarial, o supermercado pagava menos, aí entrava com um acordo e eu peticionava isso para ela, para à tarde ela atender os donos do supermercado e fazer os acordos. E com menos de 3 meses, esses currículos que eu passei para o pessoal, eu tive um contato, na época, a Agência Ambiental de Goiás, para fazer um estágio, e o estágio eu ia ganhar 2 salários mínimos por mês. Então, já ia dobrar os meus rendimentos. E eu fiquei naquela, como que eu faço agora? Porque a advogada mandou o pessoal embora e agora eu vou ter que sair, né? E um dia eu fiquei a semana inteira pensando nisso, e na sexta-feira eu chamei ela e falei, doutor, eu consegui um estágio, eu começo lá na terça-feira e eu vou ganhar 2 salários. Então, não tem, eu quero ver, estou te comunicando, mesmo que a senhora queira que eu fique pelos 2 salários, eu já tomei a decisão que vou fazer o estágio na área ambiental, e aí eu falo que o meio ambiente entrou na minha vida. Então, eu fiz o estágio de 7 meses no órgão ambiental do estado de Goiás. Quando eu estava no 5º período, antes um pouco, eu vendia canetas no atendimento do protocolo, e com a venda dessas canetas eu já ganhava 4 salários mínimos por mês. Mais os 2 que eu ganhava do órgão ambiental, eu já passei a ganhar 6 salários por mês. Só que no 5º período, no quinto mês, eu pensei, todo mundo me perguntava, onde que faz a publicação? Porque todo licenciamento ambiental, você é obrigado a fazer a publicação requerendo o licenciamento e quando você recebe ele. Então, eu abri um escritório, isso em março, já no final de 2002, eu ainda era estagiário, e eu indicava o pessoal para fazer essas publicações no meu escritório mesmo. E aí o pessoal descobriu, me mandou embora, eu já tinha 7 meses de estágio, e ali eu comecei minha consultoria ambiental. Eu já mudei 8 vezes, agora no atual endereço eu já estou há 7 anos, a empresa tem 17 anos, como eu disse, e sempre que a gente mudou foi para ampliar. Então, o primeiro escritório era 6 metros quadrados e ainda tinha um banheiro. Hoje a gente já tem uma sede com 340 metros quadrados. Conforme eu disse, a gente tem 30 colaboradores, entre eles os prestadores de serviço, e tem atendido já, conforme eu disse também, 12 estados do Brasil. Então, eu falo que quem nasce pobre só vence pela educação. Meus pais sempre me incentivou e cobrou que eu estudasse, e cada dia eu sou mais apaixonado em estudar, e o meio ambiente entrou na minha vida para ajudar as pessoas, e eu tenho o privilégio de ajudar o meio ambiente. Então, é muito gratificante, e cada dia eu quero estar ajudando mais as pessoas da melhor forma possível, sempre com muita ética profissional, muita amor no que eu faço, e eu
tenho hoje cliente em todos os municípios do estado de Goiás, já licenciei mais de 6 mil empreendimentos. Ontem eu fiz uma postagem que eu conheci mais um, na verdade, faltava 5 municípios e agora falta só 4. De todos os estados, só falta 4 municípios ter algum cliente. E é gratificante isso, eu tenho buscado ajudar muitos engenheiros ambientais que começaram, eu tenho um exemplo de uma que tinha 7 anos que estava formada e hoje a gente tem feito parcerias e ela está apaixonada na área ambiental. Então, é muito gratificante mesmo a profissão que eu escolhi e eu quero passar isso a cada dia mais para as pessoas, sem filantropia para ganhar dinheiro. Então, é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer ao Rodrigo aí pela oportunidade. Eu que agradeço, né? Eu digo assim, ó, se eu pudesse pegar e colocar para vocês, cerque-se de pessoas boas, né? E descubram aquilo que vocês realmente podem mudar, impactar, ajudar outras pessoas. Eu digo, ganhar dinheiro não é pecado, não é pecado ganhar dinheiro. Mas as pessoas, a vida ela vai aproximando as pessoas com o mesmo propósito. Pessoas que pegam e efetivamente têm uma causa, né? Quem acompanha um pouco mais, eu conheci o Hélio Jogo por meio do Leandro Marmo e as pessoas elas vão pegando e se aproximando cada vez mais conforme aquilo que a gente vai impactar. Quem for assistir os vídeos, enfim, um pouco da página do Hélio Jogo, assim, ó, eu ajudo produtores. Né? Que cada um que está no curso, se já não ajuda, descubra o que tu pode mudar nesse mundo. Quais são as dores que tu pode equacionar e tu pode resolver das pessoas, né? O Leandro Marmo está acompanhando aqui também, eu digo, quantos produtores... Essa semana a gente teve uma semana muito abençoada no escritório do João Domingos, a gente conseguiu reverter lá uma reintegração de uma propriedade, de uma pessoa que estava orando todos os dias para que aquilo chegasse e viesse aquela decisão. Veio uma decisão lá, mantendo a pessoa na sua propriedade, uma pessoa que estava dizendo assim, escreveu com as palavras que estava se sentindo angustiada, humilhada na própria cidade. A gente mudou a vida daquelas pessoas. Então, é bom ganhar dinheiro. Eu brinco que nem o Hélio, ele pega e tá sempre agora com as camisas da Burberry, aí, quem for seguir ele, eu digo, hoje não é Burberry, vai estar de Armani, né? É diferente. Então, ter vida confortável não tem problema, né? A gente tem que trabalhar para isso. Agora, além de ter isso, a gente tem que mudar a vida das pessoas. Então, sim, isso que é a questão central. O que a gente impacta? E por isso que a gente pega e tá afinados aí todos juntos. Hélio, muito obrigado pelo exemplo que tu compartilha. O Robson colocou que a gente tem que ter profissionais aqui na nossa região, eu digo, temos que ter. Eu digo, o Hélio está à disposição de todos. Todos que estão aqui no curso também estão à disposição de todos. A gente está batendo em cima disso. Eu digo, não importa onde tu nasceu. Não importa se tu nasceu em Itumbiara, nasceu em Passo Fundo, Carazinho, Rio Verde ou Goiânia, tu consegue pegar e levar hoje a tua proposta, a tua mensagem, a tua missão para todo o Brasil. Então, o papel da Exagro, cada vez mais, é esse novo normal, né? É isso aí, eu quero mandar um abraço para a Paula aí, que ela está nos assistindo, viu? Mandou uma mensagem aí, admiração define, e eu falo para ela que ela tem aprendido muito comigo, mas a força de vontade dela, a forma que ela está agindo e aquilo de combustível que eu coloquei na vida dela como profissional, ela tem me ensinado também bastante. Então, grande abraço para você aí, viu, Paula? E... posso fazer minhas considerações finais aqui? Como que tá, Rodrigo? Claro, pode fazer. Tá, joia. Quero agradecer também ao Leandro Marmo, que fez essa conexão e eu te conheci. E agora a gente tem se ajudado a ajudar o produtor rural, o agronegócio, com algumas indicações para chegar mais próximo do produtor, e eu penso que cada dia eles vão ter mais sucesso com aquilo que a gente ensinar, com aquilo que a gente propor para eles. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês. Sempre falo que estou à disposição. As pessoas falam que a gente, principalmente advogado, fala que você não pode falar que está à disposição, né? Porque isso aí, às vezes, desvaloriza e tal. Mas eu, como sou comerciante desde os 7 anos de idade, eu estou sempre à disposição mesmo. Para o que precisar, eu não tenho horário, até minha esposa muitas vezes briga comigo, eu tenho que me policiar, mas a minha vontade de ajudar e poder resolver problema é muito grande e eu estou aqui para resolver problema e trazer tranquilidade e paz para os produtores. Bom, eu vou fazer minhas considerações finais aí também e eu vou dar uma puxada de orelha para todos os gaúchos que estão acompanhando aqui essa aula ao vivo e vão assistir, vai ficar salva na nossa plataforma.
Tá? Diz que a diferença do gaúcho e do paulista é o seguinte, o gaúcho ele não faz negócio e o paulista faz negócio. O que isso quer dizer? O gaúcho, se tu chegar lá e disser, ele não está preocupado em quanto que ele vai ganhar no negócio muitas vezes, quanto que o outro vai ganhar. Então, se for 100 milhões no negócio, mas o outro for ficar com 70 milhões, para ele não serve, né? Para ele, o que ele importa muito ele é difícil com isso. O paulista não. O paulista é uma pessoa que pega e faz negócio. Ele é aquela pessoa que, eu vou ganhar 30 milhões, é um excelente negócio. E os goianos, eles são um meio termo. Eles é o estado no Brasil hoje que ele tem um pouco do gaúcho, aquela coisa da coragem de empreender e tocar, e essa questão do paulista de vamos fazer negócio, vamos fazer parceria, né? Então, de tocar isso. Então, ainda bem que eu sou uma paulista aqui na RS. A Vanessa é agrônoma, que acho que, não sei, Tenente Portela, agora não me lembro a cidade específica da Vanessa, mas ela presta consultoria aí nessas questões aí, agrônoma também, do produtor. Então, eu digo, a gente tem um pouco de cada um, os goianos têm isso, e que fique, Severiano de Almeida, então que fique essa lição para todos, de fazer parceria, de pegar, abrir mão um pouco de receita, às vezes, para pegar e ter um profissional que vai prestar aquele serviço, porque é show de bola. Mais uma vez, muito obrigado, Hélio, eu tinha certeza, as pessoas colocaram que é muito motivadora a tua história, é isso que a gente precisa, exemplos, né? Aquela frase famosa que a gente tem do presidente do Abraham Lincoln, né? Palavras motivam, exemplos arrastam. Então, são esses exemplos que a gente precisa ter. Quem for um dia ali na Suprema vai pegar e ter, que o Hélio possa fazer um tour, né? Tem que montar um Suprema Tour e ele vai pegar funcionários que já estão se formando, que ele pagou integralmente a faculdade daquelas pessoas e que todos acreditem que a gente pode chegar lá, né? Que pessoas que vieram do nada podem pegar e construir a sua história desde que tenham um propósito e uma causa maior. Tá, pessoal? Gratidão aí por este sábado de manhã. Não está tão frio aqui no Rio Grande do Sul, hoje está uns 20 e poucos graus, então não estou com tanta inveja de quem está em Goiânia aí, e em outras cidades aí mais quentes. Tá, pessoal? Um forte... o contato. Todos que não seguem o Hélio Jove, tá? Sigam, por favor, no @Hélio Jove no Instagram. O Hélio responde direct aí, direto, quase uma redundância. E sigam também a Suprema Mental. O Hélio Jove produz bastante conteúdo que ele tem pegado e colocado. O código de área é 62, então a gente tem 62, 64, hoje o curso está bem diversificado. Isso aí, vamos pegar e formando essa comunidade aí de grandes profissionais e tendo um intercâmbio. Mais um dia aí excelente com todos. Tá, pessoal? Forte abraço aí, obrigado, Hélio, pela participação. Tá? Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado.